Vamos fazer a análise do limite, então. Quando eu faço o limite, eu calculo o limite de uma função quando x tende a um valor. Lembrando que x tender a um valor significa que o x não necessariamente precisa chegar a esse valor. Pode ser que ele consiga chegar, pode ser que não. Aí vai depender da função com a qual a gente estiver trabalhando. Então, a gente vai sempre tender. A gente faz o x tender o valor e a resposta do limite vai ser a resposta da função quando o x tender esse valor. Então, aqui, por exemplo, vou pegar esse valor x e vou fazer ele tender ao zero e a resposta vai ser o comportamento da função quando o x tende a zero. Como a gente viu, eu posso chegar ao zero por valores menores que ele, desculpa. Notem que a função está tendendo ao valor 2, quando o x tende. Então, quer dizer, ele pôde chegar no zero. A minha função não me atrapalhou, não tive problemas de domínio. Agora, se eu vier por valores maiores que zero, eu chego no zero e a função também chega no 2. Então, nesse caso, a gente afirma que o limite, quando o x tende a zero, é 2, é o valor da função. Fazendo isso analiticamente, né, com contas, eu posso me perguntar, então, aqui, quem é o limite quando x tende a zero da minha função. A minha função ela é definida por 3 sentenças. Eu tenho que me perguntar qual dessas 3 que eu vou usar para calcular o limite. Se eu não tivesse o gráfico, por exemplo, eu precisaria determinar aqui. Bom, o x tende a zero. Das 3 sentenças, a que contém o zero no intervalo é esse aqui, ó, de menos π até π sobre 2. O zero não pertence a nenhum outro intervalo. Então, eu tenho que usar tangente de x sobre 2 mais 2. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de tangente de x sobre 2 mais 2. A nossa primeira tentativa é substituir o zero, o valor para o qual o x tende, na função. Como eu falei, se não der problema nenhum na função, se a função for definida na hora que eu substituir, beleza, pude chegar. Se não, a gente vai ter que fazer uma análise à esquerda, à direita, para ver o que está acontecendo. Na hora que eu substituo zero, eu vou ter tangente de 0 sobre 2 mais 2. Tangente de 0 sobre 2 é 0, tangente de 0 é 0, mais 2, 2. Esse é o limite quando x tende a zero da função, como a gente viu graficamente. Agora, nós podemos nos perguntar também o limite da mesma função quando x tende a π sobre 2. Da mesma função f de x. O que acontece agora é que eu deixei marcadinho aqui, ó, o valor π sobre 2. O que acontece é que no valor π sobre 2, nós temos um degrau. É o valor, vocês podem notar pelos intervalos aqui, que duas funções são definidas. Mas aí você pode falar, Regina, né, no π sobre 2, a função verde não está definida. Ela está definida só na função constante. Mas a gente precisa lembrar que o limite, ele não olha pro π sobre 2, necessariamente. Ele vai ser analisado nas proximidades dele. Então, notem, na hora que eu aproximo o x, então, esse valor azul aqui é o π sobre 2, na hora que eu aproximo o x do π sobre 2 por valores menores que π sobre 2, isso vai dar um valor. Apesar de não ser definido na função, ele vai ser dado pela função verde. Na hora que eu aproximar por π sobre 2 por valores maiores que ele já vai usar a função vermelha. Então, nós temos dois valores diferentes para o limite, que a gente chama de limite lateral, dependendo do lado que eu ando. Nesse caso, como os valores são diferentes, ó, eu tendo a π sobre 2 por um lado dá um valor, eu tendo por outro dá outro valor. Nesse caso, a gente fala que o limite não existe. Se eu quiser fazer a conta para ver isso acontecer, nós podemos fazer ela aqui, ó.
Então, eu quero calcular o limite dessa função que a gente desenhou, só que eu quero x tendendo a π sobre 2 da minha função. O que acontece é que perto do π sobre 2, ó, eu tenho duas funções. Isso me obriga a trabalhar dos dois lados do π sobre 2. Eu preciso fazer o limite quando x tende a π sobre 2 por valores maiores de π sobre 2. Então, eu quero valores maiores que π sobre 2. X maior que π sobre 2 usa a função 5. Então, no lugar da função aqui, eu ponho 5. Se é uma função constante igual a 5, não adianta eu variar o x. O limite vai ser 5. Agora, se eu analisar o limite quando x tende a 2, a π sobre 2, por valores menores que π sobre 2, indo na definição do gráfico, menor que π sobre 2 é a função tangente. Então, aqui eu coloco tangente de x sobre 2 mais 2. Agora, eu vou calcular esse limite. Eu posso utilizar o próprio π sobre 2 se ele não der problema lá na tangente. Então, substituindo π sobre 2 lá no x, nós vamos ter tangente de π sobre 2, isso vira π sobre 4 mais 2. A tangente de π sobre 4 é 1 mais 2, 3. Então, a gente nota que andando por um lado, por valores maiores que π sobre 2, o limite é 5, por outro, o limite é 3. Como os valores deram diferentes, a gente fala, então, que não existe o limite quando x tende a π sobre 2 da minha função, já que os limites laterais foram diferentes. Agora, a gente pode notar que quando x tender a 5, que aqui é outro valor, que é junção de duas funções, a gente nota que aqui o 5, eu tenho funções, né, associadas a x nas proximidades do 5, eu tenho a função constante e a função exponencial. Mas todas as duas, para qualquer lado que eu chegue do 5, para valores menores que o 5, e para valores maiores que o 5, a função vale 5. Então, nesse caso, o limite existe. O limite, quando x tende a 5, ele existe e é igual a 5. Agora, a gente pode fazer limite em qualquer valor, como eu falei, né? Eu posso fazer o limite quando x tende a 8, por exemplo. Se eu quiser fazer um cálculo desse limite, vamos apagar isso aqui. Eu quero fazer agora o limite quando x tende a 8 da minha função. Quando x tende a 8, a expressão que eu vou pegar é da exponencial, porque ela é definida para x maior que 5 e 8 é um valor maior que 5. Então, é a exponencial que eu vou substituir aqui. Isso vai ficar limite quando x tende a 8 de e elevado a menos x mais 5 mais 4. A gente vai tentar, ó, eu pus infinito aqui, é 8. Ó. O que a gente vai fazer é tentar substituir o 8. Se não der nenhum problema com o domínio, a gente pode fazer o cálculo normalmente. Então, isso aqui vai ficar vou colocar o menos 8 lá, menos 8 mais 5, menos 3 mais 4. Esse aqui é o valor do limite da função quando x tende a 8.